Olá, está começando mais um Fonte Lifecast, sempre com informação de qualidade para você. E hoje um tema que eu tenho certeza que interessa a muita gente: como que as emoções afetam a nossa relação com a comida? Será que afeta? Eu tenho quase certeza que sim, mas a gente trouxe uma especialista para falar sobre o assunto. A nossa convidada é a nutricionista Rafaela Gaden. Seja bem-vinda, Rafa. Obrigada, Um prazer recebê-la aqui. o prazer é todo meu. São 3 coisas que eu adoro, então podcast, nutrição e conversa, eu acho que a gente vai ter uma Nossa. troca bem legal aqui. Maravilhoso, que bom, que bom. Olha só, gente, a Rafaela é formada pela Universidade Positiva, pelo Positivo, tem pós-graduação em nutrição comportamental e ela trabalha ajudando as pessoas a construírem uma relação mais leve, equilibrada e sustentável com a alimentação. Então, Rafa, para começar, explica pra gente o que seria na prática a nutrição comportamental. Então vamos lá, acho que a gente tem, as pessoas, né, na verdade tem a ideia de quando fala em nutrição é o quê? Dieta, caloria, vitaminas, minerais, toda, isso que engloba. E a nutrição comportamental ela vai muito além disso. Então, como você estava falando, as emoções afetam a alimentação, Hum, então a gente, aprofunda justamente isso no paciente. hum, Por que que ele está comendo? É fome? É emocional? O que que tem ali por trás? Né, a uhum. individualidade do paciente, se às vezes tem, algum indício de transtorno alimentar, por exemplo, então é bem Bem amplo. engloba bem amplo, Isso seria realmente olhar além da dieta no completamente, tratamento. e faz É. toda a diferença. Uhum. Por que que você acha que as pessoas sabem o que deveriam comer? Que normalmente todo mundo sabe, né, a gente deveria comer, é melhor comer mais legume, mais salada, mas por que que a gente não consegue colocar em prática às vezes? Eu acho que muito, vem do preconceito, né, das pessoas agora, hoje em dia nas redes sociais, então todo mundo acha que é difícil. Então quando a gente fala de nutrição, é exatamente isso que eu falei que vem na cabeça das pessoas, né, calorias, vitaminas, minerais, então fruta, e acham que é só vegetais, salada e peito de frango. Então isso desanima um pouco, então as pessoas: "Ah, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que comer mais vegetais, beber mais água, comer mais saudável, mas eu não quero, porque as outras coisas são mais gostosas. Então a nutrição comportamental tá aqui justamente para isso, né, pra gente provar que não é só isso, não Aham. são só essas coisas que eu acabei de falar. E também o ser humano tem uma dificuldade de até tentar, então sei o que tem que fazer, faz ali durante uma semana. "Ai, mas tem um aniversário, eu comi um bolo, agora já era, agora eu não quero mais fazer nada", de ter uma dificuldade na constância, né. Esse é o grande Então, segredo do sucesso de uma dieta, por exemplo, um é a dos, constância? um É. dos. Não, né, tudo que vem fácil, vai fácil. Então, é constância, é uma coisa que precisa ser construída ao longo do tempo, não vem de um dia para o outro. Você não segue um plano, uma dieta, faz uma reeducação alimentar em uma semana e tá tudo pronto, Eh, né. já que você falou dessa questão do bolo, que é um bom Aham. exemplo, né, uma festa, um final de semana, se a pessoa está de dieta e realmente comer um bolo, isso que você disse, a pessoa: "Ah, agora não dá mais mesmo". Seria interessante simplesmente retomar, porque e não desistir? O que que a gente faz se eu exagero num dia, e eu estou de dieta? Claro, esse é o ponto principal, não desistir, Hã. né. É importante falar que tá tudo bem comer o bolo, né, Uhum. então, a minha área da nutrição e que a população tá conhecendo agora que é justamente essa, que não precisa ficar seguindo dieta em restrição, o tempo todo. É importante reconhecer os momentos, então o aniversário provavelmente é de alguém muito querido, que você ama, e a nossa sociedade ela liga emoções com alimento, Sim. Nossa, tá né. muito, tudo é festa. É, e a gente tem que aproveitar isso. Então, Sim. vai na casa da avó, minha avó fez um bolo pra mim. Você vai deixar de comer porque você tá de dieta? Não, Não. né. Pô, é uma pessoa que você gosta tanto, que fez com tanto carinho, então tá tudo bem comer um bolo. Ah, mas igual você perguntou, e se exagerar? O que pode acontecer? Claro, primeiro a gente tem que, se isso acontece com recorrência, procurar auxílio profissional, tanto de nutricionista Hum. quanto psicóloga também, pra ver, né, se tem algum indício de transtorno, alguma coisa, para isso não ser uma coisa que aconteça sempre, mas é retomar. Retomar Sim, eu no acho outro que é no outro a dia resposta. no outro E não dia jogar tudo pro alto e isso. desistir. Retomar a alimentação natural, né, porque tem muita gente também que fala assim: "Ah, amanhã eu vou ficar em jejum o dia inteiro porque eu exagerei". Não seria o mais indicado. Não.
Eu não gosto de nenhum extremo, 8 ou 80. Eu defendo que a nutrição é um equilíbrio. Como que você, no seu consultório, identifica se a pessoa está comendo por fome ou por emoção? Como que você identifica isso? É justamente pela escuta e pelo acolhimento, que é uma coisa que eu prezo muito dentro do consultório, é muito importante. Para isso, eu como nutricionista, preciso procurar indícios ali no recordatório alimentar, que a gente chama, né, que é conversando, e escutando o que o paciente come, o horário que ele come, ali a gente já tem alguns indícios, mas para ter esse diagnóstico mesmo, a gente precisa de uma equipe ali multidisciplinar, principalmente com a parte psicológica, Hum. para a gente entender melhor isso. E aí, trabalhar o autoconhecimento nesse paciente, para ele entender, respirar e, de fato, saber os seus sentimentos para a gente conseguir reconhecer assim. Mas é um trabalho, Multi isso, é multiprofissional, tem várias partes ali, tanto do paciente, eh, psicológico, encaminhamento para médico em casos mais específicos, assim. Como que você tem lidado, você falou de médicos agora, com as canetas emagrecedoras? Os pacientes chegam até você já utilizando esse medicamento? Como que a nutrição está enfrentando? Porque as pessoas estão usando. As pessoas estão usando. E daí, como que a nutrição ajuda essas pessoas, então? As pessoas, o ser humano, né, ele tem isso de querer tudo muito rápido, de querer, as coisas mais rápidas. Independente, eles não param para pensar se a longo prazo vai ser sustentável ou não. Então as canetas estão fazendo isso. As pessoas, para que as canetas foram criadas? Elas Hum. foram criadas primeiro para casos de diabetes, né, então para diabéticos, obesidade, então porque de fato, né, auxilia ali na perda de peso. Eh, então elas não foram criadas ali para fundos estéticos. Para emagrecer 4 quilos. Exatamente. E é por isso que as pessoas, ai meu Deus, É por isso corta. não, pode continuar. Ele Então as pessoas estão usando, hã. mas elas não estão percebendo ainda que elas vão precisar de um acompanhamento nutricional. Porque não é só usar a caneta. Como que a nutrição, então, pode ajudar essas pessoas? A caneta, ela gera uma perda de peso muito rápida, né, e com isso a gente tem uma perda de massa magra também muito rápida. Eu até li um estudo esses dias que quando a gente fica mais velho, a gente tem uma perda de massa magra ali, muscular, né, de 8% depois dos 40 anos a Nossa, cada década. E as pessoas estão perdendo isso em meses com o uso da caneta. nossa senhora. Então, e o que faz isso? O que mantém essa massa magra? Rotina saudável, né, mas principalmente alimentação. Então, exercício físico e alimentação. Mas como você me perguntou, né, que paciente vem para mim? Vem de tudo. Então, tem paciente que quer usar, que realmente precisa, né, então a gente encaminha para o médico, porque nutricionista não tem, o direito de De prescrever, prescrever. então a gente encaminha para médico. Tem pessoas que já usaram, que aí não fizeram, a mudança do estilo de vida, né, não entenderam, queria esse método mais rápido e não mudaram a alimentação, só fizeram uso da caneta, não tô comendo, tô emagrecendo, tá tudo ótimo. E aí pararam com o uso. Reganharam, né, Reganha se mesmo? não cuidar, sim. Então isso Olha que medo. é importância de você mudar a tua cabeça, não é só usar o medicamento. Uhum. E também tem aquelas pessoas que: "Ai, Nutri, então, preciso te contar um segredo, eu tô usando". E assim, porque precisa perder 3, 4 quilos. Ai, meu Então a gente Deus. nutricionista tá Eu lidando imagino que bem com isso. imagino que seja uma batalha, porque vocês têm que orientar essas pessoas da melhor maneira possível, né, Aham. então tem que bem, mas você defende falando de dieta direitinha, correta, você defende que a gente pode emagrecer, digamos, ter uma alimentação saudável sem abrir mão de tudo. Então me conta como que isso é possível no dia a dia? Vamos dar um exemplo. Hum. Você quer emagrecer, e aí eu faço um plano alimentar para você, porque assim, nutrição, apesar da gente ter todos esses, né, a parte comportamental que eu defendo e tudo mais, ela tem a parte matemática dela. Então, o que Hum. acontece? Se a gente tem um gasto calórico, o nosso corpo, se a gente come menos do que a gente gasta, a gente perde peso. Se a gente come exatamente o que a gente gasta, a gente mantém o peso. E se a gente come mais calorias, né, do que a gente gasta, a gente ganha peso. É simples. É simples. Então, teoricamente, se você comer pouco, você emagrece, tá? Tá. Então eu vou te fazer um plano alimentar, você vai comer, basicamente peito de frango grelhado,
um pouquinho de batata e salada, todos os dias. Nossa. Tá, Não, né. entendeu? Eh, e isso dentro de um número de calorias ali. Você acha que isso vai ser sustentável? Quanto tempo você vai conseguir Nossa, ficar? acho que uma semana sofrendo e E daí aí você vai desistir. Então, o que que eu quero dizer como dá pra comer de tudo um pouco? Ah, me fala um alimento que você gosta muito de comer, um docinho, alguma poxa, coisa. eu gosto de macarrão, De de macarrão, massa. ótimo. A gente consegue encaixar esse teu macarrão na tua Uhum. dieta. Então e várias coisas, o bolo, né, do Sim, aniversário que você vai, a gente consegue encaixar ali um pouquinho. Então juntando tudo isso na rotina do paciente, o que que ele gosta, coisas prazerosas, claro, né, a gente não vai colocar 1 quilo de açúcar para o sim. paciente no dia a dia, não vou te dar 2 quilos de macarrão no teu dia a dia, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue encaixar alimentos e tudo isso que o paciente gosta e você consegue levar a longo prazo, É pra né. o ideal seria a vida inteira, né, Rafa, porque realmente comer, menos e bem, o ideal era pra vida toda, É, pra mas todo mundo. eu não nem gosto de falar comer menos, mas comer Comer melhor. comer melhor, esse é o termo, né. Uhum. E em relação ao doce, isso pega pra muita gente, né, aquele doce eu já ouvi falar, não sei se você me corrija, que se for para comer um doce, seria melhor logo após uma grande refeição. Isso é verdade? Isso é verdade, sim, porque o doce, ele é açúcar ali, né, e quando a gente tem uma fonte de açúcar, então um chocolate, um doce que seja de estômago vazio, a gente tem um pico glicêmico, Ah, né. O que que é isso? É a hã. velocidade que o açúcar vai para o sangue, que não é muito interessante, pra gente. E quando a gente, faz uma refeição, então come o docinho logo após essa refeição, provavelmente nessa refeição a gente vai ter uma proteína, uma carne, fibra, Uhum. vegetais, então com o estômago, um pouco mais completo ali, não acontece esse pico glicêmico. O Uhum. doce, a velocidade com que esse açúcar vai para o sangue, ela é mais lenta, então é mais interessante. Então seria uma Então dica sim, boa sim, você comer esse colocar o docinho docinho. sempre após alguma grande refeição. Que ótimo. Você atende algum perfil específico, mais criança, mais adulto, mais mulheres na menopausa? Você tem um foco? Mais jovens adultos e Uhum. adultos, assim, E que e a preocupação deles é, na verdade, perder peso inicialmente? Você tem bastante perda de peso, mas como eu sou muito clara na minha comunicação, eu hum, recebo muitos pacientes que já tiveram algumas frustrações, hum. então com outros profissionais ou quando faz sozinho mesmo, e entendem que não é só a nutricionista não tá ali só para entregar um plano alimentar, mas que tem outras coisas para serem conversadas e analisadas. Então Uhum. eu acho que esse é mais o meu perfil de De paciente. paciente. E você, o que você indica de atividade física para essas pessoas normalmente? Como que a Qualquer atividade coisa. física é importante no processo? Qualquer coisa. Não vou Hum, falar pra você, é importante é ir pra academia 5 vezes na semana, fazer 30 minutos de esteira e musculação. Porque digamos que eu pego um paciente sedentário que tá há 6 anos e não faz nada. Mesma coisa da dieta restritiva, vai ser sustentável? Não. Então não. eu falo pra ele: "Vamos começar, fazer uma caminhada 3 vezes na semana? Pega teu cachorro, vai dar uma volta". E aí aos poucos a gente vai introduzindo atividade física na vida dele. E por que que a atividade física é importante? Hum. Para casos de emagrecimento, é importante para o gasto calórico, né, mas não é só sobre isso, é sobre saúde, né, pra Saúde mental, gente inclusive? com toda certeza. É. Então é o momento ali que a gente libera o hormônio da felicidade, do prazer, né, Uhum. então a endorfina também, que faz tão bem, Sim. é muito importante, tanto para a saúde mental quanto para a saúde física, então cardiovascular, né, eu gosto de sempre falar isso, atividade física não é só sobre emagrecimento, não é: "Ai, não quero emagrecer", vai fazer atividade física mesmo assim, Hum. para você conseguir criar teus netos, conseguir Sim. pegar um copo ali na É. cozinha, conseguir sobreviver. Sim, porque a longevidade está cada vez maior para todo mundo. Todo mundo, se der tudo certo, gente, vai viver muito tempo. E eu espero que as pessoas queiram isso Sim, também. com certeza. Mas não interessa só sobreviver, você tem que viver bem, né. Claro! E alimentação, atividade física faz parte disso. É isso, você constrói ao longo da tua vida com uma rotina saudável ali, Uhum. então a tua longevidade, a tua saúde. Olhando as tuas redes sociais, você fala muito de escuta e acolhimento. Como que é isso no consultório? A pessoa chega, ela chega às vezes precisando só disso mesmo? Mais do que um plano alimentar? É isso que eu ia te falar, que tem paciente que chega
Bom, vamos começar pelo começo, né? Aham. Eu acho que as pessoas têm muito enraizado na cabeça nutricionista. Ai, meu Deus, eu vou na nutricionista, eu vou contar pra ela que eu como macarrão e que eu como chocolate, ela vai Ela vai brigar, ela Aham. vai me julgar, ela vai ficar brava. Então a pessoa já chega tensa, Sim. né? E a nutrição comportamental ela é uma coisa nova. Então as pessoas estão demorando para entender que não é bem assim. E claro, ainda existem profissionais que julgam, que brigam, enfim, Tá. cada um do seu jeito. Sim. Mas quando elas entendem que elas estão ali para serem escutadas e acolhidas, tudo muda. É. Então, eu tenho pacientes de anos que, assim, não me trazem muito resultado físico. Ah, quero emagrecer. É um processo lento, às vezes estão 3 anos com o mesmo peso, que eles só vão lá, eu sinto, só para conversar, só É para se mesmo? sentirem escutados E não julgados, e porque não daí você não julgados. julga: "Ah, eu comi, exagerei". Compreendidos. É, Uhum. que Que aí a bom. gente conversa, tenta sempre, né, "Ah, exagerei, tem um ponto aqui", a gente sempre tenta analisar, tudo mais. E alguns mantêm, como você disse, o peso e ok também, Aham, mas muitos acabam perdendo mais peso depois desse acolhimento? Se sentem sim, mais confiantes? sim. E justamente por essa conversa, nem tanto claro, o plano alimentar ele é o básico ali, mas vamos trabalhar com exemplos. Eu tenho uma paciente que ela é enfermeira, se eu não me engano, ela trabalha em hospital. E aí aquele monte de gente, um monte de mulher, qualquer motivo é comemoração, Sim. pede ali numa plataforma de delivery um bolo, coxinha, aquela coisa de empresa que a Aham. gente sabe. E a primeira vez que ela foi consultar comigo, ela tinha esse problema de ver a comida e comer. Ah, tem bolo ali, eu preciso comer o bolo, tem coxinha, eu preciso provar tudo, eu preciso comer tudo. Hum. E aí ela se queixava do peso dela. E aí a gente foi trabalhando muito mais o comportamento dela, porque no restante do dia ela comia bem. Ela comia numa quantidade legal, ela comia bons alimentos. O problema dela era naquela confraternização do trabalho. E aí a gente foi ajustando o comportamental dela, né, o emocional. Então, por que que você tá comendo? "Ai, porque eu sinto que eu preciso comer". Mas você realmente Será tá que com precisa? fome? É. Você quer? Então, consequentemente, ela foi perdendo peso, que era o que ela queria, e não Olha, tanto pelo plano alimentar, mas porque a gente mudou o comportamento dela nessa dificuldade que ela tinha. ela, continua eventualmente comendo, mas Sim, uma coxinha. entendendo por É, que que ela tá comendo. entendi. "Ah, tô com vontade, vou comer". Talvez não precise. Hum. Então, por conta desse acolhimento, dessa transparência, que é uma coisa que eu prezo muito no meu Uhum. consultório, Hum. né, eu tento ser eu sou muito tranquila com eles, não é tento Sim. ser, mas porque a gente consegue gerar transparência. Então eles não me escondem nada, eles contam as dificuldades deles pra mim. Então, eu sempre falo, a dieta perfeita não é a dieta que eu vou passar pra eles. Porque, como eu falei, a gente tem a questão matemática da nutrição, eu posso passar um plano aqui, ó, "Tó, você vai emagrecer". Mas a dieta perfeita pra mim tem que fazer sentido para o meu paciente e pra mim também. Entendi. Então, na nutrição, mas tem que respeitar os momentos dele, onde ele A trabalha, que horas ele rotina, tá né, em que hora que casa. tá. É mãe? É pai? Sim, Tem sim. criança? É, Dorme? Então, tudo isso tem que ser respeitado. é muito individual, né. Muito, completamente. Rafa, a gente vai fazer uma pausa para a Claro, o hidratação básico, com gente. Fonte Life, obviamente, né. E aproveitando, né, essa hora da hidratação aqui com Fonte Life, e claro que nós estamos com uma nutricionista e vamos falar da importância da hidratação em uma dieta. Bora lá com a dica que todo mundo sempre gosta de saber: quanto eu tenho que tomar de água, Que Rafa? todo mundo sabe Eu ia e exatamente ninguém chamar esse segue. número. A gente até tem um cálculo ali, que é 0,35 ml de água por peso, né, Uhum, mas a gente dá para arredondar ali uns 2 litros, 2 litros e meio, em mas média. faz esse cálculo para sair mais certinho. Por que que a gente tem que se hidratar? 80% do nosso corpo é feito de água, Uhum. tá. Vou falar mais aqui, mas eu acho Aham. que Isso já poderia já acabar aqui. acaba aqui. Basicamente, o nosso corpo inteiro precisa estar hidratado para funcionar, né. As Olha isso. células, todos os órgãos, o intestino. E Então, é o básico. e Sono e água são olha, o básico, assim. Não adianta, eu posso dar o melhor plano alimentar, fazer o melhor acompanhamento, você pode ter os melhores profissionais, academia, melhores suplementos. Se você não dormir bem, não estiver hidratado, nada vai funcionar. isso você falou para funcionar. E para
perda de peso, a hidratação ajuda? O corpo precisa funcionar para perda de peso. Hum. Então é a mesma coisa que um carro ali sem óleo. Hã. Não vai funcionar. Independente se você quer que o carro derré, que o carro vá para frente, se não tiver o óleo ali, que é o básico para fazer o maquinário funcionar, não vai. E é importante você como profissional que reforce, é a água, né, porque as pessoas falam assim: "Não, eu tomo tomei um refrigerante zero". Não. Como que vocês, nutricionistas veem essas Uhum. questões? Porque todo líquido as pessoas acham que Não, ok. é. Não, a gente até tem alguns tipos de chás que a gente pode considerar, é que é um Hum. mundo a gente, né, é bastante coisa. Hã. Mas tem, alguns chás que a gente pode colocar ali para tentar melhorar a hidratação do paciente, mas eu prefiro ir no básico, assim, vamos contabilizar só a água, tudo que não for água não É contabiliza. extra, né. É. E se a pessoa não gosta, porque tem isso, tem gente que fala que não gosta de Uhum. água, né, eu acho engraçado até a pessoa falar que não gosta de água. Saborizar com limão É uma boa dica. é uma Uhum. saída, né, sei É, lá. colocar fruta, um hortelãzinho. E eu Uhum. sempre dou a dica de ter sempre uma garrafinha por perto. Então, igual eu Hum. falei aqui quando eu cheguei pra você, eu preciso ter uma garrafinha por perto, senão eu fico mal-humorada. Porque Sim. quando você, mesmo as pessoas que não falam que não gostam de água, né? Uhum. Quando você acostuma o teu corpo, com o mínimo que É, seja, você sente sede, a boca seca. isso. É um hábito muito legal de construir, é muito engraçado. Então, eu recebo paciente que chega justamente, eu tenho dificuldade de tomar água, eu não gosto de água. E Hum. aí vai passando os meses ali, o paciente chega com uma garrafinha daquelas enormes, assim, porque eu não consigo mais ficar sem água. Porque o ideal é tomando aos poucos, porque quando a gente tá com sede, dizem que o corpo já tá desesperado, né. Desidratado, já tá Tem mandando isso? sinal. Então tem que manter hidratado ali ao longo do dia. Hum. E eu sempre falo, a minha dica é ter sempre uma garrafinha por perto. "Ah, não gosto". Então, não tem que Vai aos gostar, gente, tem poucos. que beber. Não, a gente fala, né, quem não gosta é criança de 5, 6 anos, né, É, que quem fala: "Ai, faz eu o não que quer é gosto, criança. faço Não, e birra". aí coloca um litro de cerveja na frente dessa pessoa pra ver se ela Vai não que é uma bebe. beleza. Você falou de bebida alcoólica num processo de emagrecimento, a bebida alcoólica ela é complicada, assim? Ela Bem tem muita caloria? complicada. O que que tem mais Tem. caloria? E é a pior coisa a bebida alcoólica, É tanto mesmo? no emagrecimento quanto ganho de massa, pra saúde, né? Querendo ou É, não, o álcool é em uma toxina. é. E vai muito além das calorias, né? A gente tem a primeira coisa que é uma bebida alcoólica, por exemplo, vamos usar vodka. Normalmente as Aham. pessoas misturam com coisas mais calóricas ainda. Ou um Xaropes? É. energético, ou a caipirinha, o tanto de açúcar que vai, né? Hum, é Então, tem verdade. essa parte. E outra que é do próprio álcool. Então, além das calorias, o álcool, quando ele entra no nosso organismo, ele ferra todo o metabolismo. Então, ele Olha. eh, para ali o processo de emagrecimento. E, além disso, então, ele favorece o acúmulo de gordura, né? E também provoca o catabolismo, que é a perda de massa muscular. Gente, é Então, muito assim, se você ruim. quer emagrecer, passe longe do álcool, porque essas coisas juntas não conversam legal. Nossa, eu vou dar um depoimento, né, tipo, um testemunho, eu tenho mais de 50 anos, Uhum, e eu decidi parar de tomar chopp. uhum. E quem tem mais de 50 anos sabe que a gente não perde barriga, a gente perde tudo na vida menos barriga. Mas, não tomar chopp já diminuiu. Eu nem tomava tanto, né, tipo, Aham. nem era uau, toda mas é impressionante a diferença. E chopp é uma das coisas, as cervejas em geral são uma das coisas das bebidas alcoólicas mais calóricas que a gente tem, Sim. né, por conta ali de todo o carboidrato. É. E é uma coisa que você bebe em quantidade, né, É. você não pede um copinho de chopp. Não, né, quando tomava, assim, eu já não me sentia confortável. Agora que eu tomei a decisão de não tomar, Aham, nossa, é uma alegria voltar para casa se sentindo leve, aham. né, as Até é uma dica que eu dou, né, porque na nossa sociedade bastante sim, gente bebe, é uma coisa uma comum. cobrança até. Sempre me perguntam: porque uma vez saiu que o gin era menos calórico". Sim. Não, gente, o que é melhor beber? Aquilo que você bebe menos, tá. E, Ótimo. você faz, mistura, então bebe uma gin tônica, pega a tônica zero. É com energético? Energético zero, pra não contabilizar essas calorias. Claro, o ideal é não beber, a gente não tem indicação de consumo mínimo pra Uhum. doses alcoólicas, mas essa é uma dica que eu gosto de dar, quando a pessoa gosta de um drinkzinho, de sair Sim. ali no happy hour. Então, optar por mistura zero e o melhor é beber o que você bebe menos. Rafa, e cada vez mais a indústria está fazendo isso, a gente já percebe como tem, bebida alcoólica zero, né, cerveja zero, com menos caloria, com Uhum. colágeno, tô achando ótimo. Não, essa Desinventa. geração,
ela tá gostando bastante disso, né? Tanto de bebida zero, a gente também tem bastante opções de bebida com baixa caloria. É. Agora, cerveja tem bastante. Eu acho uma evolução as pessoas mais jovens estarem bebendo menos. Acho Com maravilhoso, toda né, que coisa certeza. boa Sim, isso, é né. bem legal. São mais conscientes, assim, e daí, São- meu querido, a indústria tem que correr atrás, tem que correr atrás tá desse público, né. acompanhando. Vamos falar das proteínas? Me conta, que Vamos! agora nós estamos numa fase que a proteína é a rainha, né. Uma época o ovo foi vilão, agora no momento a proteína, ai meu Deus, ninguém pode viver sem. Todo mundo tem que correr atrás mesmo, ela é muito importante. Me fala sobre a proteína. Eu acho que esse boom da proteína, ela já vem de outros países, né, de fora há um tempo. No Brasil chegou agora, tem até água, inclusive, com proteína. Gente, toma Afe uma aguinha ai, normal, a Fonte Life de vocês, tá? Não vamos inventar moda. sério que tem Porque água que com pro tem. meu Deus. Não tinha visto ainda. Mas eu acho que veio mais agora por conta das canetas também, né? Então, essa perda de massa muscular, todo mundo Isso. proteína, proteína. Mas não é só isso que a gente precisa, tá? Tá. Tanto você fazendo uso de medicamento, a gente precisa de carboidrato para dar energia, proteína para massa muscular. Tanto para você também que não faz uso do medicamento. Hum, É, mas eu acho que a proteína deu esse boom por conta dos medicamentos. Então, tá. estão falando que salva a vida, né? Ah, é pra massa muscular, pra tudo. As pessoas estão muito nessa, igual a gente estava conversando dessa geração de saudável, de beber menos. Hum. Então, a proteína tá sendo ali a rainha, mas não é bem assim que funciona. Não é para todo mundo, novamente tem aquela questão da individualidade, do É, que a pessoa precisa. todo mundo precisa de proteína, Tá. né? A proteína, ela faz parte, é um componente principal ali no nosso corpo, tanto para massa muscular quanto para o metabolismo e tudo mais. Mas assim, a gente precisa de equilíbrio, precisa de bom senso. Então, precisa da proteína? Precisa. Mas Uhum. precisa de carboidrato também, precisa um pouco de gordura. A gente tem funções ali, hormônios no nosso corpo, vitaminas que dependem da gordura para serem absorvidas e tudo mais. Então, Uhum. não é só a proteína, né? E esses dias até eu postei no meu Instagram, uma amiga minha viu um pão que Hum. estava em promoção até no mercado. Ah, por que será? Hã. Que era pão feito de whey. Se eu não me engano, tinha 6 Gente. gramas de proteína. Ela falou, ai, Rafa, eu compro. Eu falei, amiga, vamos lá. Peguei um pão que meu marido come em casa, assim, um pão integral que ele gosta, eu acho gostoso. E aí, comparei as tabelas nutricionais. O pão de whey, em 2 fatias, tinha 6 gramas de proteína. Tá. E o pão normal lá, que o meu marido gosta, em 2 fatias, tinha 6,9 gramas de proteína. Então é uma coisa muito mais comercial. O pão Muito que não tinha comercial. whey Sim. era E mais certamente, proteico que o outro o pão. outro pão era mais gostoso, né, o integral Com toda certamente era mais certeza. gostoso. Tanto que o outro estava em promoção. Ninguém aguenta. É. E o whey é um suplemento eficaz, você acha? Sim, o whey ele é proteína pura, né? Uhum, Não é todo mundo que precisa de uso de suplemento, eu sou muito cautelosa com isso. Então eu uhum, gosto de dar o exemplo quando a pessoa, eu posso tomar whey, eu devo tomar whey. Você consegue a tua quantidade de proteína ali que você precisa diariamente, que isso é individual, numa alimentação. hum, Então, com ovos, né, carne, queijos, leite, que são fontes de proteína. hum, Então, não necessariamente precisa do whey. tá, Mas o que eu falo? Que às vezes você tá no meio da tarde, no teu trabalho, você não vai abrir um pote com peito de frango. sim. Aí você leva o whey, que é um potinho, tem sabor Que é um chocolate, baunilha, é muito mais versátil. é, Você consegue comer com a fruta, consegue comer com iogurte, com leite. uhum, Então, eu gosto bastante dele. Eu acho ele bem bem versátil, dá pra versátil. encaixar. É bem prático também. Um café da manhã proteico seria com um ovo, 2 ovos, o que que você indica normalmente? Isso depende muito de pessoa para pessoa, Uhum, né? O peso, a altura da pessoa, tudo a gente tem que é fazer muito uma individual, né? avaliação. Mas é importante em todas as refeições ter um pouco de proteína, tá? Sim, Ah, outra coisa que eu esqueci de falar quando você me perguntou na proteína. A mesma coisa que a gente conversou sobre o chocolate nas refeições principais, hum, né? Por que eu falei para você agora que é sempre importante ter uma porção de proteína em todas as refeições? hum, Quando a gente tem um carboidrato solto, sozinho, então você vai tomar o teu café da manhã, vai comer só bolacha Maria. É a mesma coisa do chocolate, a gente tem um pico glicêmico, porque esse carboidrato, em breve, ele vai se transformar em açúcar no teu organismo. Então, vai ter um pico glicêmico. E quando a gente coloca uma proteína junto, um ovo, né, um pão com ovo,
no almoço, um arroz, feijão e carne, Hum. a proteína, ela impede esse pico glicêmico. Então, a quebra desse carboidrato, ela acontece de uma maneira mais lenta. Então, outra Olha. importância da proteína. Mas não vou colocar ela aqui num altar, né? Eu quero Tá. colocar todos os macronutrientes num altar. Uma Uhum. refeição saudável, com, Sim. então, carboidrato, proteína e gordura, um É, porque pouquinho. muita gente daí tira carboidrato da vida, né. É, Meu por Deus, isso que zero eu tô cuidando carboidrato. aqui. Tem que cuidar, porque eu, Tem que ter assim, tudo. eu realmente, né, com o tempo, eu não poderia ficar sem carboidrato, eu acho que eu desmaio. Fica louca. Né, porque Aham. e as pessoas têm isso de não querer carboidrato, por exemplo, mesmo, chegam até você com essa decisão. Aham. A gente chama isso de low carb, né? Isso. Que é ou a cetogênica, que é zero carboidrato. Primeiro, carboidrato, ele é a nossa principal fonte de energia, né? A gente precisa. A proteína não faz o papel dela se a gente não tiver carboidrato. A própria proteína precisa de energia para fazer o papel dela. Uhum. Mas o que acontece? A gente tem sim essa crença de low carb, low carb. Sim, a low carb emagrece. Mas deixa eu explicar Hum. como. Quando a gente consome carboidrato, a cada grama de carboidrato que a gente coloca no nosso corpo, vão junto 4 gramas de água. Ele precisa ali da água para sua absorção. Uhum. Então, se você faz uma low carb, tira ali o carboidrato, só come proteína, você entende que não é só a grama de carboidrato, é a água que vai embora junto? Então, é claro que você perde peso, mas você perde peso de água. Então, a qualquer momento que você voltar com a alimentação normal, teu peso vai voltar muito rápido. Não, não é gordura. Então, não é Entendi. um emagrecimento saudável de fato. Você perde água. Uhum. Não vale a pena tanto Não, esse as pessoas sofrimento. olham ali o peso da balança e tá ótimo pra elas. Eu Mas é já eu isso. faço acompanhamento com nutricionista e Aham, vocês, nutricionistas, elas aham. são muito curiosas, assim, porque a gente vai lá, perde um peso. "Ah, não, perdeu massa". Elas não comemoram, vocês não comemoram. Ah, perdi peso, tá, quero saber É, do que é esse teu peso. exatamente. E daí comemoram quando existe a perda de gordura, que muitas vezes Sim, a gente não vê, né. Não não. apa Por que não aparece na balança, hein, Rafa? A perda, né, no corpo às vezes não aparece, não é nem na Aham. balança, aparece na balança, perdeu gordura. Mas no corpo, às vezes, não aparece, porque é uma gordura visceral, talvez, o que que né? A gente tem, eh, as pessoas, né, que não são nutricionistas, Hã. têm isso de: "Ai, a pochete ali é uma coisa que me Sim, incomoda". E a gordura, ela não sai da onde você quer, sim, ela sai da onde ela bem entender. sim. Então por isso que às vezes a gente acaba não percebendo, né, "Ai, Aham. saiu um pouquinho das minhas costas, do braço, e ai, perdi 1 quilo de gordura". É. Legal, né, se era isso que você queria, Uhum. claro, né, é ótimo, mas vai ser um pouquinho de cada lugar. Então, acaba não percebendo. Por isso que é importante fazer esse acompanhamento da avaliação física, né? Tirar Uhum. medidas, tem o adipômetro que a gente usa, a bioimpedância, para a gente conseguir visualizar. E Sim. outra, quando a gente tem uma meta, a gente segue uma dieta, quer emagrecer, quer ganhar massa, a gente tem pressa, né? Fica se olhando no espelho e É. acaba viciando um pouco no que É. vê. Isso não é muito saudável, né, pra Não, mente ficar, por exemplo, se pesando o tempo todo. não, eu peço para os meus pacientes não se pesarem, justamente pelo que a gente estava conversando. Hum. Porque, né, nós nutricionistas profissionais, a gente tem uma balança de bioimpedância no consultório, Uhum. então, que é uma tecnologia ali que mostra, né, a composição corporal. E aí o paciente provavelmente tem uma balança mais básica em Ou casa. da academia tá sempre errada. Da Eu farmácia. acho. Ah, eu fui na farmácia e o meu peso continuou o mesmo. E aí é um paciente em processo de emagrecimento, mas a gente alinhou ali certinho a atividade física dele e a alimentação. Uhum. Ele pode muito perder 1 quilo de gordura, por exemplo, e ganhar 1 quilo de massa magra. Aí eu queria ter imagens aqui para te mostrar, mas vou Aham. tentar mostrar. Aham. Você entende que saiu 1 quilo, mas entrou 1 quilo? Então, na Hum. balança, vai continuar a mesma Ah, coisa. olha só. Mas em questão de densidade, digamos que 1 quilo de gordura no nosso corpo é mais ou menos isso. E um Nossa, quilo de massa magra é quase metade. Porque o olha. peso dos dois, tanto Nossa, da gordura quanto da massa muscular, eu tenho no consultório, eu gosto é, sempre de mostrar que uns detalhado protótipos, isso. assim. Então por isso, né, que eu falo, tenta não se pesar, vamos sempre acompanhar, a tua avaliação corporal aqui no consultório. Porque se você faz atividade, vai ganhando massa magra, isso pesa também. Também E não pesa. é gordura Aham. necessariamente. Você estava falando do prato ideal. Arroz, feijão, carne, salada e legume. Hoje na internet o que mais tem é dica de receita light, receita
as pessoas ficam inventando muito. E eu confesso que eu já tentei fazer algumas receitas, dão muito trabalho, não ficam boas. Daí eu falo, ai meu Deus, por que que não come arroz, feijão? O mais simples é o mais eficaz? Sim, eu defendo o básico bem feito. Sim, Claro, é legal, eu gosto muito de cozinhar, de então inventar. assim, tem coisas que funcionam, mas você não vai ter uma alimentação, você não vai acordar e vai fazer uma receitinha de um bolo Com whey. com não se com qualquer coisa, daí no almoço você vai inventar Uma salada crocante alguma com. coisa. Gente, vamos no básico. Claro, tem umas receitinhas que funcionam, as pessoas gostam dessas coisas diferentes, mas Uhum. é o básico que funciona. Não tem muito pra onde ir. E tô com vontade de um doce. Às vezes a pessoa faz ali um bolinho de banana com mel, com whey, que equivale a. Era mais fácil ter comido um brigadeiro. É Ela mesmo. foi só tentar enganar ali a vontade de doce. Então, eu acho que essas receitas, elas podem ajudar, igual eu falei, é gostoso fazer alguma coisa diferente às vezes, né, estar ali na cozinha também, Sim, isso é bom, mas né? é o básico bem feito, não tem Não milagre. precisa inventar tanto. Não, vamos Ah, vo facilitar. você que é muito dessa parte comportamental, né, por que que ainda tantas pessoas emagrecem e depois voltam a engordar? Justamente porque a gente tem essa cultura de dietas não sustentáveis. Uhum. Por isso que a nutrição comportamental tá aí, para ver o que faz sentido, né, na rotina da pessoa, o que que encaixa, o que que ela gosta, o que que não gosta. Não é difícil a gente ter uma vida saudável, Uhum. só que a gente precisa encaixar isso na nossa realidade. E Entendi. claro, ter constância, não Ai, a tal da acontecer um erro e constância, desistir, a tal da a tal da constância. constância. Como que as redes sociais, a gente tá falando das receitas, mas como as redes sociais, de forma geral, interferem no seu trabalho? É bom, é ruim? Tem o lado ela mais atrapalha do que ajuda, né, porque tem muita comparação, então Hum. principalmente com blogueira e tudo mais, aparece com um corpo perfeito e fala: só comi, só fiz uma dietinha". E Hum. não, tem muita coisa por É trás, mentira. né, tem hormônios, então isso elas não mostram. Uso de medicamentos, Nossa. então isso gera muita comparação, isso atrapalha bastante. Eh, o posicionamento de pessoas não profissionais, então alguém que não tem nada a ver com a nutrição chega ali e grava um vídeo falando mal de um alimento, e aí essa pessoa tem Ai, meu muitos seguidores Deus. e todo mundo acredita e duvidam da gente que estudou anos para Meu isso, Deus. né. Então isso tem muito, Tem mas tem uma fake news específica hã. que você já teve que falar no consultório: "Não, pelo amor de Deus, não é isso"? Ai, tem Qual? várias, meu Deus. Alguma que esteja na moda ou já passou que. A questão de que leite inflama, que pão da Ah, barriga, olha. é bastante coisa. O leite, coitado. Coitado do leite. Ele inflama, doutora? Não. Olha aí, O que 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 bom. é uma inflamação? É quando o teu corpo não consegue digerir, né, quando tem alguma coisa errada. Então, quando que o leite inflama? Quando você é alérgico ou intolerante que o teu corpo não consegue digerir. Uhum. Agora, se o teu corpo dá conta, tem enzima lactase, faz a digestão tranquila, beleza. Mesma coisa para o pão, para o glúten. Então, se é celíaco, tem alguma intolerância ao glúten? Tenho. Então vai inflamar, porque o teu corpo não consegue digerir, aquilo ali tá ali atrapalhando. Se não, não. Mas se você digere. Eu cortei você ia falar da parte boa das redes sociais. Depois de acabar com ela, Sim. que hoje em dia a gente tá vendo muita gente que incentiva, né, os outros. Então, que o que essas blogueiras e blogueiros não fazem de ser transparente e falar o que estão fazendo, essas pessoas estão, né. Hum. Então eu gosto muito de acompanhar, tem mães, tem mulheres trabalhadoras ali que trabalham o dia inteiro e vão e voltam de ônibus e têm filho, e mesmo assim Estão elas conseguindo. estão conseguindo, e isso é Olha. muito legal. Que bacana, né, que tem bons exemplos, É. né. Eu sou adepta da marmita. Você indica marmita para os seus eu adoro uma marmita, porque a minha comida eu sei o que eu estou comendo. Isso é muito individual, claro, como Aham. a gente estava falando, básico bem feito, então se você gosta da tua comida, e é Uhum. super fácil fazer um arroz, um feijão, É. uma carne, uma salada, se você consegue levar ali para o teu trabalho, para o teu dia a dia, a marmita, perfeito. Aham. Mas tem gente que não consegue, vai para um trabalho, não tem aonde Esquentar, né. armazenar, É. onde esquentar. Então a gente sempre tenta traçar estratégias que façam sentido para esse paciente. Precisa comer no por quilo, precisa pedir comida, vamos Daí ver o que vem a a gente parte que faz. você entra do mental, né, porque num por Exato. quilo tem sushi, estrogonofe, bolo e Coxinha e macarronada, tudo, é. e se você for se servir de tudo,
né. O que Faz uma montanha. que faz no buffet? Qual a dica pra gente comer num buffet? Primeiro, trabalhar o autocontrole, né? Uhum, Você tem que trabalhar a tua cabeça, primeiro de tudo, saber aonde você quer chegar, até por uma questão de metas ou de saúde, aham. né? Mas eu sempre gosto de, eu queria ter tanto os meus Mostrar materiais aqui. vamos imaginar um prato de comida, Vamos gente, a lá. doutora vai um prato de comida, tá. Eu sempre dou a dica de metade do prato, verduras, vegetais, salada. Coloca à vontade ali, porque quanto mais, melhor, Melhor. né? Um quarto do prato, uma porção de carboidrato. Então, pode ser arroz e feijão, macarrão, mandioca, um purezinho de batata. E um quarto de proteína. Então, um Uhum, filé de frango. Evitar frituras, tá? Tanto carboidratos quanto proteínas. uhum. Um filé de frango grelhado, um bife bovino, um peixe. Mas isso faz sentido. Então, num por quilo, você, claro, vai ter que resistir ali a Sim, coxinha, sim. É um mas vai ter que prato fazer escolhas. colorido É. que vai suprir a necessidade, a pessoa não vai ficar com fome depois de um Não, prato não, 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 desse. não. E vai ficar mais barato. Não vai? Porque se você vai colocando Aham. num almoço por quilo toda a É. comida do mundo, Ou né. até pedir também, né. As pessoas falam: É, é. ter alimentação saudável é caro". Gente, vai ver até o final do mês lá no delivery quanto você gastou. Rafa, para quem está assistindo a gente agora e vive em guerra com a comida, né, que dica você daria para essa pessoa que sofre, que isso é um problema, que a alimentação é um problema? Primeiro de tudo, procurar ajuda profissional, tanto de um psicólogo quanto nutricionista, porque é um assunto delicado muitas vezes, a gente precisa trabalhar isso. Uhum, Eh Mas eu sempre gosto de falar para esse tipo de pessoa que a nutrição, ela é muito leve, ela é muito legal, ela é muito bacana, não é todo esse terrorismo que a gente vê por aí, uhum. né. Então, para ficar tranquila que a gente pode trabalhar, sim, isso, mas é muito individual, tem que ser estudado e tudo mais, mas para não acreditar também nesse terrorismo nutricional, que as coisas podem ser muito mais tranquilas. É possível emagrecer sem sofrimento com acompanhamento correto? Não é só possível, como é o ideal, é o que mais faz sentido, Uhum, né, é o que a gente consegue levar a longo prazo, então o que exatamente. é sustentável, então é super possível, Que bom. Quem quiser começar esse processo com você, como que a gente te encontra? Me segue no Instagram, é @nutri.rafaelagadens, Gadens, lá tem o meu contato, meu WhatsApp, então eu convido vocês para dar uma olhadinha lá, tem bastante conteúdo legal, e se precisarem me mandar mensagem, tirar qualquer dúvida, eu fico lá à disposição de vocês. Maravilha, Rafa, muito obrigada Eu que pelas informações, pela agradeço. conversa. Eu sempre aprendo muito, faço a minha consulta também, porque eu não sou boba. Muito obrigada e volte sempre Eu que para agradeço, vai ser um falar, prazer voltar. volte para falar sobre alimentação aqui com a gente, tá Pode bom? deixar, muito obrigada. Gente, esse foi o Fonte Lifecast. A gente volta em breve com muito mais informação de qualidade para você. Tchau.